Então vamos lá, pessoal. Eu quero desejar uma boa tarde a todos aí e explicar também um pouquinho do motivo de ter chamado essa reunião de trabalho, tá? Então, assim, primeiro, para conversar aí com os Proatecs, que a gente tem um tempo aí que não faz uma formação, uma reunião, entraram vários Proatecs novos, né? Então, a gente queria fazer essa apresentação mesmo aí, entre a diretoria de ensino, o núcleo pedagógico e o NIT, né? Que o Pedrinho agora está como diretor do NIT, e ele vai fazer uma breve apresentação aí para vocês também. Então, por que nós chamamos os coordenadores nesse momento? Então, não sei se vocês viram aí a questão agora do ATPC, ele é registrado na sede, né? Então, agora, antigamente era o CAD de formação, agora é na sede. Então, a gente vai falar um passo a passo aí sobre o cadastro desse ATPC na sede, como o professor vai apontar. Então, por isso, achamos necessário aí chamar os coordenadores junto com os Proatecs, tá? Então, com os coordenadores aí a gente vai trabalhar essa parte do ATPC e com os Proatecs a gente vai trabalhar a parte do núcleo pedagógico junto com o NIT, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou o Ranieri, PCNP de Tecnologia, tá? Então, o Pedrinho vai se apresentar aí como diretor do NIT para vocês, tá? E aí, no decorrer do slide, ele vai falar um pouquinho sobre a função. Então, é interessante aí para os Proatecs, para os coordenadores, para conhecer essa diferença entre o núcleo pedagógico e o NIT, né? Tá bom, Pedrinho? Opa, prazer a todos. Eu sou o Pedro, assumi como diretor do NIT aqui agora. Então, eu assumi o NIT agora em janeiro, então as tratativas que vocês forem ter, em parceria com o Ranieri, aí a gente vai estar vendo isso. Como eu só vou apresentar agora, no decorrer dos slides, aí eu vou falando com vocês sobre algumas coisinhas que vai competir a gente, tá bom? Então, com o material na tela aí, pessoal, a gente vai começar. Então, é uma formação técnica, mais uma reunião de trabalho aí com os Proatecs e os coordenadores, tá? Então, eu e a Dai aí resolvemos chamar essa reunião de trabalho mais para falar um pouco aí a questão da sede, a TPC, tudo, tirar algumas dúvidas e conversar um pouco com os Proatecs. Então, sejam todos bem-vindos aí em nome do dirigente William Holt e da diretora do Núcleo Débora Eliar, tá? Então, a nossa pauta. Então, a gente vai passar um pouco sobre a base legal aí, PCNP de tecnologia. Vamos entrar um pouco na base legal do NIT, tá? O que o NIT vai trabalhar junto com vocês. Nós vamos trabalhar a base legal do Proatec. Nós vamos trabalhar a base legal do Proatec. E aí, dentro dessa base legal do Proatec, tem a atribuição e a divisão da carga horária de vocês aí, que a maioria já sabe, entraram alguns novos, a gente só vai dar uma passada por cima, tá? E aí, o cadastro de ATPC na sede, a pessoa do professor. Aí, ele falou que não. Eu falei, você vai sentar onde eu estou falando. Bom, vamos desligar seus áudios aí, por gentileza, senão fica difícil ouvir o PCNP aí, obrigada. Obrigado. Então, a gente vai passar um pouquinho aí, tá? Então, entrando na base legal aí do PCNP, do Núcleo Pedagógico, então nós temos a Resolução 3, tá? Que a gente não vai passar pela Resolução 3, que é a mesma do coordenador, então tem algumas características específicas, e o PCNP de Tecnologia ele é regido por uma resolução separada aí, que é a 59 de 4 de 6 de 2012. Tá? Então, aqui tem toda a articulação do PCNP de Tecnologia aí junto às escolas. Então, resumindo, basicamente fornecer subsídio aí para que os professores e escolas consigam trabalhar aí com as tecnologias digitais, né? Ainda mais depois da pandemia, que teve aí um grande boom aí, né, da questão da tecnologia, das várias ferramentas, e surgiram muitas outras ferramentas aí, então o PCNP de Tecnologia ficou em evidência aí para ajudar com que aconteça realmente a aprendizagem nesse momento, né?
Então, nós trabalhamos com a questão das áreas, com o currículo, quais os programas ou quais os aplicativos, ou da forma que preferirem aí, se adequam melhor para atender os professores e a escola aí nesse momento de aprendizagem híbrida, né? Então, o PCNP de tecnologia, ele tem de princípio aí essa função, orientar os professores na adoção de metodologias, fornecer subsídios para a autonomia dos professores da escola para fazer a utilização aí dos equipamentos, né, fazer a questão de toda a programação aí que é necessário, né. Da última, a gente fez até uma com os Proatex, os professores de matemática, utilizando o Khan Academy, que é uma ferramenta que foi trabalhada aí com os professores para uma melhor aprendizagem dos alunos. Então, os PCNP de tecnologia visualizaram a potencialidade aí da ferramenta e a gente fez uma formação sobre. E aí a gente pede até ajuda aí dos Proatecs, dos coordenadores, se tiver alguma ferramenta, olha, legal, nós vimos aqui, fizemos uma formação e estamos aqui com esse tipo de ferramenta que é legal para a escola, que serviu aqui, que pode servir em outra escola, e aí a gente vai divulgando essas questões de boas práticas aí, tá? O professor coordenador de tecnologia educacional para a utilização de recursos tecnológicos em ação pedagógicas deve se articular com o núcleo de informação, então aqui é onde o PCNP de tecnologia entra junto com o NIT aí, né? Então, o NIT e o núcleo pedagógico trabalha junto para um melhor atendimento na escola, né? Então, aí a gente só vai dar essa pequena diferencial do que é o NIT e do que é o PCNP Tecnologia, mas saibam que todos nós trabalhamos articulados aí junto com núcleo pedagógico e NIT. Então, é sempre um ajudando o outro aí, tá? E aí eu vou passar a palavra para o meu amigo Pedro, então vai ter as atribuições aí, tá? E aí, conforme você quiser que eu vá passando o slide, você vai dando toque aí, tá, Pedrinho? Não, beleza. Ó, galera, pode passar, Rani, pode já ir para o primeiro. Então, vamos lá, basicamente, quem é mais antigo, em vez de ficar lendo, porque vão ser uns 4 ou 5 slides só de atribuição por base legal, mas o que acontece? Quem é mais antigo no estado lembra basicamente da sala do acesso, de quando tinha os estagiários, de quando tinham as coisas. Então, muitas das bases legais da resolução, se vocês forem ver que é de 2012, era muita coisa baseada a partir da sala do acesso, que seriam novas tecnologias. Então, se vocês realmente pararem para ler, vai ter muita coisa que era sobre as partes de sala de informática. Mas a grande atribuição do NIT em si é ajudar na gerência de recursos de tecnologia da escola, que nem no caso, projetos, novos ambientes. Agora que estão chegando os computadores, já chegaram, provavelmente todas as escolas já receberam os computadores, que eu vou entrar mais para frente depois que passar essas partes de base legal para falar um pouquinho, porque é uma dúvida que todo mundo está tendo. Alguns Protecs já entram em contato comigo. É que a maior parte do contato, para ser bem sincero, assim, até já pegando o que a Anne falou, o núcleo e o NIT trabalham em parceria, só que o grande problema é, normalmente, o contato que eu acabo fazendo, eu, Danilo, Leandro, que aqui faz parte da equipe, é com gestão de escola. Aí, caso essas partes mais pedagógicas, cai para a Dai, cai para o Ranieri, tanto que às vezes o Ranieri me traz dúvidas de algumas coisas que vocês têm questionamento, e como eu não tenho esse contato mais próximo de vocês, vocês acabam, não tem como eu passar para vocês. Aí eu passo para ele, meio que ele é o nosso ponto focal aqui. Claro, tem algum, que nem a Ana, né, Leandro, do Senarte? A Ana Ferreira, que é uma Protec, ela sempre entra em contato com a gente, o Suede, eu acho que é do Trindade. Tem muitos Protecs que já começaram a fazer mais essa ponte com a gente. E vocês podem estar fazendo isso, sem problema. Mas resumindo, bases legais, a gente vai ajudar, vai fazer acompanhamento e execução de atividades que vão requerir, recursos informatizados. Logicamente. Alguém? Nossa, peraí que tem um microfone estourado aí. Calma aí que eu tô tentando achar para fechar aqui, Pedrinho. Beleza. Nossa, deu uma estourada Fechado. agora. Valeu. Então vamos lá. Cara, Rani, pode até passar para a parte lá das funções do NIT, porque das bases legais, provavelmente vocês vão pegar esse documento, caso contrário, tem no próprio site da diretoria essa resolução de 2012. Então podem... deixa aí nesse aí, valeu. Aí vocês podem deixar
ficar tranquilos. Eu já vou vir para esse slide, porque basicamente eu já vou trazer o que a gente vai fazer baseado agora, 2022. O que vocês podem contar com o NIT? O que em referente a isso? São orientações referentes às novas tecnologias que estão chegando. Por exemplo, CMSP, essas coisas. O Rani, pode liberar aí, que aí essa parte até coisar seu fone. Que nem CMSP, essas coisas, salas de aula, partes pedagógicas, o núcleo, o Ranieri, a DAI, eles conseguem dar o apoio total para vocês nessas coisas. Agora, referente à instalação das imagens que chegaram para as máquinas, a configurações que exigem privilégio administrativo, orientações gerais referentes a isso, manuais que vocês vierem a precisar de alguma coisa, entre em contato comigo. Aí o caminho de vocês é o NIT. O NIT vai conseguir estar dando esse auxílio, porque nossa equipe é formada. Agora, eu sou o diretor, a gente tem o Leandro, que é o técnico da Prodesp, que depois eu até vou passar o número para vocês, porque qualquer dúvida relacionada à configuração, tecnologia, essas coisas vocês podem passar, aí ele consegue dar um auxílio técnico para vocês, e o Danilo, que é o analista que faz parte do nosso setor. Então vamos lá. Agora eu vou fazer, vai ser mais um jogo rápido. Depois provavelmente eu vou acabar fazendo ou alguma reunião específica com vocês, porque eu só tô aproveitando aqui a reunião que vão fazer com vocês para dar uma explanada em alguns assuntos que tá caindo muito com a gente. Referente agora aos equipamentos novos que as escolas estão recebendo. Os desktops já estão instalados na secretaria. A única coisa que vai ter que fazer é instalar uma imagem administrativa que a direção da escola já ficou ciente, já trouxe o pendrive. Alguma escola ou outra pode ser que não esteja com pendrive ainda porque não veio buscar. Então, pendrives, manuais, e-mails para acesso já estão tudo em posse da escola. Aí vocês têm que fazer essa ponte com a escola para estarem passando essas informações para vocês, tá? Os notebooks da Multilaser. Imagem pedagógica. Tem escola que eu já fui, que está usando na sala de aula já para professor estar passando. Então, eu acredito, como eu não tenho essa conversa com todos, eu não sei direito como que está sendo a utilização, tipo, nas escolas de vocês, o que está acontecendo. Porque cada escola é uma escola, tipo, o que o diretor acatou para estar fazendo é o que está feito. Mas a imagem pedagógica administrativa é o mesmo pendrive, cara, foi feito um manual tranquilo, não existe dificuldade nenhuma. E caso tenha alguma dificuldade, pedirem para vocês instalarem, e vocês tiverem alguma dificuldade nisso, entre em contato com a gente aqui no NIT. Cara, a gente resolve isso por telefone, é coisa de meia hora, essas imagens já estão instaladas. É uma coisa muito tranquila, que são próximo. Agora, o problema mais grave, que provavelmente é o que está afetando a maioria das escolas de vocês, e que eu estou começando a receber muito questionamento sobre isso. Os notebooks sala de aula, os positivos, que são o que só funciona com Wi-Fi. O que acontece? Algumas pessoas estão pegando e estão querendo formatar ele. Esse daí, os de sala de aula, vocês não mexem nele em quesito de imagem. Por quê? Ele já vem configurado de São Paulo, porque ele já vem com Blue Lab, ele já vai vir com todos os programas e da configuração. A única coisa que precisa ser feita nele é colocar o e-mail que foi encaminhado já para o administrativo das escolas. Então, fora isso, não tem o que fazer. E vocês, pode passar, e vocês já receberam também. Quem é mais novo, provavelmente não. Mas os Protecs que são mais antigos, cara, existem capacitações sobre esses netbooks desde 30/4 de 2021. Tem 2 capacitações que eu tenho já no site, que estão lá, tem todos os vídeos da capacitação que fala tudo sobre esses notebooks dos alunos. Então, quem é mais novo, tudo bem, tá lá, o caminho tá lá, no site tá serviços, NIT, aí tem uma guia de Proatec e tem o manual. Isso daí, provavelmente tem muita gente que não chegou a procurar as coisas no site, tá? E no site tem os manuais de configuração, tem os manuais de instalação do Quick, que às vezes as escolas ligam pedindo. Então, tem muita coisinha lá, cara, que às vezes vocês acabam ligando, pedindo pra gente encaminhar e já tá no site para vocês estarem vendo. Depois até eu entro, quando finalizar alguma coisa, eu mostro no site onde tá, mas tem uma guia só de Proatec, que todos os materiais que forem pertinentes a vocês, eu vou estar colocando lá. É isso. Outro caso, os equipamentos estão na garantia. A TV, no caso, também, tá? Os notebooks
todos os notebooks e os desktops estão na garantia. Muita gente que às vezes me liga para perguntar alguma coisa fala, mas teve equipamento que não veio funcionando. Não veio funcionando, entra no... as escolas receberam já também uma planilha de contato dos fornecedores. Então, o contato dos fornecedores é só entrar, vai mandar, cada um pede uma coisa diferente, mas todos estão na garantia. Se aparecer qualquer falha no equipamento, avisa a gestão da escola para estar abrindo isso. Aproveita que agora tem essa garantia e vocês não perdem equipamento. Eu já vi escola que estava com... recebeu, estava com problema e largou. Vocês têm esse tempo, vocês têm esse hábito. Lógico, são vocês que vão abrir? Não, vai ser alguém do grupo de gestão da escola. Mas vocês informem eles que tem coisa com problema, tá? E se eles não precisarem de algum apoio, a gente é ponto focal. Eu vi que alguém perguntou qual site. O site da diretoria de ensino, da diretoria de ensino de Osasco. Lá no menu mesmo, na guia serviços, vocês vão ver que tem uma parte que chama NIT. Quando você entra, já aparece os menus. Aí tem o Ndesk, que às vezes que a gente precisa fazer o acesso remoto, a gente pede para vocês baixarem, então eu já deixei o link fácil de acesso para tá pegando. Existe a guia do Quick com o terminal e com a instalação, na instalação, e existe a parte do ProTech, que são os manuais que eu vou começar a colocar. Anne, pode passar, por favor. Outra coisa que eu não sei se foi passada para vocês. Muita escola ultimamente está tendo problema com a internet, com abertura de chamado. Cai a internet, às vezes fica 3 dias, fica 2 dias para depois avisarem a gente que vocês estão sem internet. A abertura de chamado é uma coisa realmente que, se vocês estiverem sem conectividade nenhuma na escola, vocês ligam, a gente abre. Eu abro um chamado para vocês por aqui. Só que, a internet está lenta. A internet não funciona no acesso. Não funciona na sala do CMSP. Não funciona na sala da coordenação. Mas está funcionando na escola em si. Vocês podem entrar no... Peraí, pediram aqui. Vocês podem estar entrando no próprio site também, lá da diretoria, nessa guia NIT. Tem 2 manuais. Um manual... Você fez um só, né? Explicando. É um manual só. Você fez os 2 em 1, né? Tá, o Leandro fez um manual explicando como que vocês fazem a abertura de chamado e como que vocês conseguem fazer o acompanhamento desse chamado. Porque é aquilo, eu abri um chamado, olha, eu tô sem... Peraí que eu acho que eu mutei aqui. Tô sem internet. Legal. Quero saber qual que é a procedência disso. Vocês conseguem acompanhar, e não é só chamado de internet. Muitas escolas devem falar para vocês, ou vocês mesmos percebem a necessidade de ponto de rede, elétrica, essas partes. Infraestrutura e conectividade, vocês conseguem abrir o chamado a hora que vocês quiserem para a FDE, tá? E fazer esse acompanhamento. Depois de 2 dias, se eles não resolverem, vocês podem me informar, que aí eu consigo entrar com cobrança em cima. Antes de 2 dias, infelizmente, não tem como eu cobrar São Paulo sobre chamados, tá? Exceto casos muito graves, que nem passou um caminhão da Vivo e arrancou a fiação. Coisas muito excepcionais, a gente consegue cobrar com menos prazo. Fora isso, infelizmente, eu sei, todo dia também eu recebo ligação, eu abro chamado, eu recebo no WhatsApp, diretor me pedindo para cobrar, a gente faz cobrança, mas prazo é 48 horas para coisa. Então, vocês conseguem fazer esse acompanhamento, tá? Tem tudo lá no nosso site também, tem o link para abertura de chamado e um manual explicativo. Pode passar, Rani, por favor. Rani? Valeu. E eu... Volta uma aí. E a última, meio que última das falhas. Eu só tô pegando assim, fazendo um jogo rápido com vocês, porque essas estão sendo as coisas mais rotineiras nesse mês, tá? Outro problema com a internet. Todo mundo fala, não tá comportando, a internet tá horrível, a internet tá com lentidão. Fora casos excepcionais que realmente, que nem teve atualização em São Paulo, caiu pro estado inteiro. Isso realmente, a gente estava ciente, ficou com uma lentidão pro estado inteiro por alguns dias. Fora isso, o que está acontecendo bastante? A gente abre chamado. Não funciona a sala do acesso. Não funciona tal, ou então a internet está muito lenta. A gente quer mais link de internet, a gente quer mais coisa.
O grande problema está sendo, existem escolas, para falar a verdade, a maior parte, que faz utilização de roteadores de Wi-Fi. Pode. São Paulo autorizou, não tem problema nenhum. Antes não podia, hoje em dia está autorizado. Ah, mas o que acontece? Se vocês não configurarem de um jeito certo, que nem o manual orientador que já tinha sido encaminhado para as escolas algumas vezes, e também tá no site na parte de Protec, lá que eu coloquei para vocês, a rede de vocês vai cair, porque a desconfiguração do equipamento, ela vai puxar a rede, então vocês vão ficar sem internet. Então, às vezes, o grande problema de vocês é um equipamento que alguém pendurou na rede ali, só chegou, comprei um roteador, vou por aqui porque a gente quer Wi-Fi. E vai cair a rede da escola. Então, às vezes, pensando em ajudar, alguém colocou uma coisa sem configuração, só vai piorar. O manual que está lá, ele é grande, mas basicamente é uma página só que é a configuração e não é uma coisa difícil. Qualquer dúvida a gente também consegue acompanhar, não tem problema nenhum. Já agora alguns pontos que eu vou passar para vocês, porque também fica muita dúvida. Referente ao link de internet nas escolas. Algumas escolas já estão sendo contempladas com 100 megas, tá? Eu sei que os links são baixos hoje em dia, são. Perto das coisas que estão chegando na escola, tecnologia, os links estão baixos, mas eles já estão começando a fazer os ups de 100 megas nas escolas. Qual é a previsão? Segundo o São Paulo, se você até numa live, a previsão é de até julho vai vai ter finalizado todas as escolas do estado. Eles não conseguem passar, por exemplo, Osasco até tal dia a gente fecha todas as escolas. A previsão de São Paulo referente ao aumento de link para todo o estado é até julho. Até julho. Então é assim, pode ser que, tipo, chega a semana que vem, uma escola nossa é contemplada. Chega outra semana, uma escola é contemplada. Então, já está acontecendo, até o meio do ano, esses links vão estar tendo todos tipos aumentados. Vão estar tendo essa crescente, tá bom? Que é uma dúvida que está chegando bastante aqui. E a outra dúvida que pega sobre a infraestrutura dos Wi-Fi da escola, tá? O que acontece? A gente recebe lotes de cronograma de execução para as instalações, porque são duas empresas que vão fazer isso. Primeiro vai a LPM para estar fazendo a instalação da infraestrutura na escola, e depois vai uma empresa para fazer a instalação dos APs que estão guardados. Mas e aí? Quando que é? Tá atrasado. Peraí, tá atrasado, tá? Os lotes de execução estão atrasados, tanto que a gente tem 20 escolas que já foram contempladas nos cronogramas, mas que ainda estão fazendo. Então, a gente tem uma outra que já foi finalizada, está em processo de finalização de ativação, mas só que o cronograma está atrasado, mas que eles estão tocando. São Paulo está mandando o cronograma, eles estão fazendo as cobranças da empresa. Então, se alguém quiser falar, Pedro, quando que a minha escola vai ser? Se ela já tiver nesse lote, nos lotes que a gente sabe, elas já devem estar começando. Está inicializando o lote 3 agora. Então, algumas escolas já começaram a receber uns equipamentos, já começaram a fazer. As escolas que não receberam essas coisas, provavelmente só quando a gente receber o próximo cronograma. Mas quando a gente recebe, a gente pega e envia para as escolas. A gente avisa a escola que está para acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Tá. Então, basicamente, eu só passei para vocês as coisas que estão caindo mais agora para a gente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esses pontos que eu toquei agora, pode fazer uma pergunta, porque depois eles vão tocar e entrar mais na parte pedagógica e eu vou estar saindo. Então, se eu sair da reunião e surgir alguma dúvida para alguém, se quiser depois deixar com eles no final, aí chega em mim e eu dou um jeito de responder. Então, alguém tem alguma dúvida referente a esses pontos que foram tocados? Deixa eu ver. Documento de orientação, beleza. Podem levantar a mãozinha aí e falar, tá, pessoal? Vamos dar esse tempo aí, se alguém quiser conversar e falar. Pera aí que eu só vou passar o link para vocês. Não, o link é da diretoria, tá, gente? Só deixando. Então, só formalizando. Ô, Rani, abre aí uma outra guia de exibição e mostra a página da D. Então, pessoal, para entrar geralmente no site da diretoria, se você digitar só DEOSC, ele já vai, tá? Então, no próprio Google, digitou DEOSC, ele aparece aí, DEOSC, Diretoria, Região de Osasco, tá? Então, clicando aí na
A primeira informação que ele dá, ele abre aí o site da diretoria. Então, aqui no site da diretoria, onde vocês acham as guias, as circulares, é onde vocês encontram a agenda e aí a comunicação com o restante dos núcleos. Beleza. Ó, Pode vai lá em falando aí, Pedrinho. serviços. Pode Direita. falando. É que aqui tá travada a sua tela para mim. Aí, serviços, NIT. Serviços. Beleza. NIT. Aí ali NIT, embaixo de intranet. Cara, dentro do NIT vai aparecer os submenus para vocês. Ó, Você a quer parte que eu de entre em abertura. algum? Abertura, Nidesk, Protec? Tá tranquilo, ó. Quer ver? Vai ali no Protec para mim, por favor. Tem o Blue Lab Aí, e ó, os que nem. documentos. Ó, o documento orientador do Wi-Fi da configuração dos roteadores, tá aí. O do Blue Lab, eu coloquei todos os vídeos de orientações que tiveram para vocês, porque é o que eu falei. Tudo bem, tem gente que entrou agora, tem gente que já tá há mais tempo no programa. Mas aquele do Blue Lab é referente a só os notebooks de aluno, tá bom? Não, mas aí é isso. É nessa parte, tudo que for orientações pertinentes ou manuais que forem pertinentes às escolas, eu vou estar colocando na parte de Protec. Se caso contrário, vai estar dentro da área do NIT ali, só para facilitar. Eu acho que no momento não existe nenhum outro material que dá para colocar para vocês ali que vai estar sendo mais útil. Aí são coisas muito específicas que às vezes, se a direção quiser tratar, tipo, a gente trata por e-mail. Coisas com senhas, manuais de configuração de computador, esse tipo de coisa eu vou mandar só por e-mail, tá? Todo tipo de comunicação que exige senha, ou exige alguma coisa, vai ser encaminhado para o e-mail da escola. Isso daí, tipo, mas eu te mandei do meu institucional. Põe a escola como cópia, porque eu só vou responder algumas coisas que envolvam senha pro e-mail da escola. Aí vocês fazem a tratativa com coordenação, com quem tem acesso aos e-mails administrativos da escola de vocês, tá? Como ficam as escolas que já estão com esses equipamentos instalados e receberam agora esse material do lote 3? Cara, então, professor, o que acontece? Qual equipamento você está falando? Se a gente estiver falando dos APs, não era para estar instalado. Claramente, isso dá uma quebra de contrato com a empresa e perde manutenção. Os APs não é para estar instalado. Foi circular e foi me orientando que recebeu, guarda que o Estado já providenciou uma empresa que vai fazer a instalação. Então, se a escola fez vou contratar um técnico para instalar, beleza. Se foi uma verba que vocês pegaram a parte e compraram os APs, tranquilo. Vocês têm a verba. Quando São Paulo for fazer, ele vai fazer uma outra rede. Agora, se você falar para mim que vocês instalaram o que vocês receberam de São Paulo, aí já complica. Aí gostaria de saber se os equipamentos que chegam nas escolas têm prazo para ser instalado. Quais equipamentos? Vamos lá, porque os Novotecs, se for referente a Novotec, a gente vai ter que conversar em outra parte, porque sobre os Novotecs eu ainda tô fazendo levantamento. Tá tendo reunião. E eu preciso ver com o Luiz também, para falar a verdade. Depois eu preciso subir aí para ver se ele está aí, porque eu preciso tirar umas dúvidas sobre o Novotec. Nós recebemos de São Paulo em agosto e estamos aguardando. Então, vocês têm. Eu acho que vocês não têm Novotec, peraí. Do JJ. São os notebooks? Não, é no JJ, não tem, eu acho. Então. Não, beleza, então vamos lá. Se foram os desktops, os Lenovo, vocês podem estar colocando. É para os secretarias. Era numa faixa de 10, né, Pedrinho, que iam receber os Lenovos? Mais ou menos 10 cada escola, não era? Mais ou menos eu tento puxar depois, mas eu acho que era alguma coisa do gênero. Era meio que em relação à escola, cara. Que era 3 para em relação à escola, para ser tudo. distribuído pelo ambiente. Então vamos lá, Dê. Se foi os Lenovo desktop, no caso, você pode estar colocando, fazendo a instalação tranquilo. Tem a imagem oficial, só instalar sem problema. Se forem notebooks agora que a gente está falando... beleza, recebemos os notebooks. Então, vamos lá. Notebook de professor. Tem alguém com áudio estourado aí. Mas tá. Sabe o que é o meu? Notebook de professor. Os multilaser. Pode pôr para uso sem problema nenhum. Agora, computadores, os netbooks dos alunos, que seria aquele sala de aula, que tem as estações, que tem aquilo... que em teoria seriam os notebooks que você levaria para salas de aula. Tem escola que fizeram laboratórios que eu sei, mas aí fica a cargo de cada escola. Se foram os netbooks, aí assim, qual a orientação de São Paulo? Se vocês tiverem uma rede Wi-Fi, você já tem o Wi-Fi na sua escola, com porta para sua sala.
você pode usar, não tem problema nenhum. Essas máquinas já estão, elas já vieram com a imagem oficial de São Paulo, elas já estão pré-configuradas, vocês conseguem fazer o uso dela para aluno, sem problema não. Se você tiver uma rede já instalada na escola, com as verbas que vocês receberam, se vocês tiverem feito. Agora, se você não... eu não tenho uma rede Wi-Fi. Esses netbooks que chegaram para os alunos, você não vai conseguir usar, porque eles não têm entrada para cabo de rede. Então você precisa de Wi-Fi para estar usando eles. Deixa eu só ver então. O Eduardo ele perguntou para você se pode usar a imagem em uma escola que recebeu mais de 20 desktops. Então a escola recebeu muitos desktops lá e estão querendo saber se pode montar tipo uma sala de acesso do tipo usando a imagem. Vamos lá. Eduardo, o que acontece? Cara, se o seu for Novotec, você vai ter que instalar. É assim, eu já vou entrar num ponto aqui que eu não ia entrar, tá? Vamos lá. Os pedagógicos em si, as escolas não receberam muitos. Elas receberam para ambiente administrativo, em teoria. Secretaria, direção, coordenação, alguns sobraram sala dos professores. Depende da quantidade que recebeu, da quantidade de funcionários, os desktops em si. Que nem se você receber uma quantidade muito grande, tem que ver se são realmente, se eles não são de algum projeto que chegou, ou, por exemplo, a escola já tinha comprado equipamento novo, então esses que chegaram meio que estão sobressalentes. O que acontece? A imagem que você vai colocar, independente, você vai ter que pôr uma imagem neles, das imagens oficiais, administrativa ou pedagógica. O que muda real entre as duas imagens? São os programas educacionais que vão vir na instalação. Se você falar, eu tenho um computador, é sobressalente para mim, eu quero estar utilizando, direção da escola falou, pode usar, fica à vontade, está dentro da escola de vocês, vocês usam para o que melhor atender vocês. Isso daí não tem problema nenhum. O computador estando dentro da escola, estando em uso, o que não vale a pena é vocês deixarem parado, cara. Aproveitar que tá garantido, vou guardar de backup. Não vale a pena, porque se estragar, vocês têm a garantia ainda para estar acionando. Então, Pedrinho, o Luiz colocou aqui que o kit são 23 notebooks dos Novotex, então não vai vir desktop, né, no caso. Mas teve escola... Não, Luiz, depois eu vou falar com você, porque teve escola que recebeu e eu preciso ver um caso, porque eu preciso de um... Depois eu vou tratar com você, eu preciso ver uma coisa já. Ontem eu ia ver com vocês. Deixa eu só ver, então. O Eduardo. Então, Eduardo, é isso. Você pode fazer. Cara, chegou sobressalente para você, fica à vontade. Usa da melhor forma que vai suprir a escola. Tá aprovado, direção aprovou, acabou? Beleza. Não recebemos modem, deixa eu só voltar. Então, no Ernesto, estamos esperando a escola providenciar o pendrive para poder levar aí. Não, galera, vamos lá. Notebook da Positivo não vai ser instalado nada. Ele vem... Os netbooks, sala de aula, os de aluno, esquece. Isso daí vocês não vão instalar nada. Vocês vão simplesmente fazer a configuração com o e-mail que eu já encaminhei para a maioria das escolas que me trouxeram pendrive e os outros não. Os que vocês vão estar usando o pendrive que trouxeram para cá são os multilaser, que são os que os professores estão usando em algumas escolas, e os desktops da Lenovo. Mas não relaxa, no manual que eu encaminho junto, vai estar certinho. Isso já está especificando, tem o pedido de São Paulo que não é para mexer e em qual vocês podem estar fazendo a instalação, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou fazer. Tá na dúvida? Me dá um toque, a gente resolve isso na hora. Cadê? Porque, então, Heitor... Só para matar esse assunto aí com você, Pedrinho, então, pelo que eu estava levantando também, vão vir lá, então vão chegar os desktops, que é para a parte administrativa, e aí a escola define onde vai colocar o restante sobre alguma coisa. Tem os notebooks do professor, galera, tá? Que é aquele Ultra, tá? Da Multilaser. Isso aí mesmo, é Ultra Multilaser. O Ultra da Multilaser. Então, esses vão imagem pedagógica, caso queiram deixar um administrativo também pode, né, Pedrinho? No caso, aí se a gestão quiser deixar, a secretaria vai usar um notebook, e aí você instala uma imagem administrativa, aí vai da direção. Tá? E aí os notebooks dos alunos, galera, que são os pequenininhos,
tá? Que tá dentro, geralmente, do carrinho, que ele chega junto com o carrinho, esse vocês não vão formatar, não vão mexer em nada, porque depois nós vamos ter uma formação sobre o Blue Lab, que já está instalado aí. Caso vocês tenham mexido nesse computador, complicou um pouquinho, porque a gente vai ter que ver o que vai fazer, tá? Porque esse Blue Lab, para quem não conhece aí, depois a gente vai entrar numa formação aí, eu chamo até depois o Pedrinho para estar ajudando a gente, mas vai ter uma formação, porque nós precisamos realmente desse Blue Lab. E detalhe, você nem vai conseguir utilizar esse notebook do aluno, tá, galera? Porque só vai utilizar quando a Seduc instalar o Access Point. A FDE foi instalar o Access Point, tudo bonitinho. Você vai conseguir utilizar os notebooks dos alunos. Por enquanto, ele não tem uso, porque ele não conecta no Wi-Fi. Então, não tentem configurar o Access Point aí, que chegou também, porque vai vir uma empresa já para isso e pode dar algum BO, tá? Tá, mas rapidão agora, só meio que... O que o Rani falou tá certinho. O projeto era a instalação dos Wi-Fi. É que quando a Seduc fez o projeto, a teoria era, vai instalar, vai dar tempo depois de chegar os equipamentos, porque esses equipamentos já vêm configurado com a rede que vai vir nova. Ele já vai vir acessando, tipo, automaticamente os netbooks para isso. Só que, o que acontece, tá? Aí, o que o Rani falou, perfeito, mas só que existe a chance, se a escola já tinha um AP, já tem conexão com a internet, que foi feito antes, não a que foi feito pela Seduc, tá? Não a que está sendo feita, a que foi guardada. Tem escola que já botou para uso, a gente sabe, não tem problema. Vocês conseguiram utilizar? Vocês têm uma rede Wi-Fi para estar utilizando? Se os diretores me ligaram para me perguntar, eu falei isso, eu falei, você conseguiu, você vai conseguir fazer a configuração inicial porque você está conectado com uma rede? A rede suporta? Ótimo. Usa. É a melhor coisa, cara. É o que eu entendi, até o que o professor falou. Eu sou totalmente contra vocês deixarem coisa parada. Mas só que, se vocês não têm Wi-Fi, vocês não colocaram um AP com alguma verba que chegou anteriormente para a escola, naquela educação conectada, naquelas épocas que chegaram isso, vocês não vão conseguir estar usando. Então, se vocês não têm disponível isso, vocês não usaram antes, não foi gasto uma verba anteriormente com essa instalação, com essa infra, então, quer ligar? Liga para testar, ver se eles funcionam. Isso, legal, por causa que se não estiver funcionando algum, garantia. Caso contrário, não tenham infra, não tenham Wi-Fi, não consigo usar, testa e deixa esses equipamentos parados, porque São Paulo vai fazer a infra, aí beleza. Caso vocês tenham, e a gestão falar, não, eu quero colocar, é a cargo da gestão, gente. Isso daí sempre vai ficar a cargo de gestão da escola. O que a escola achar melhor fazer, ela vai fazer para estar tocando a finalidade dela, tá bom? A previsão para a formação do Blue Lab é com o Ranieri, ele vai fazer, não, mas... a gente já não colocou para agora por conta exatamente desse problema de ter algumas escolas que ainda não estão conseguindo utilizar o notebook do aluno, né? Mas logo mais a gente entra com alguma coisa aí, já vamos lá, o Pedrinho já publicou alguns tutoriais, né, lá no site que nem a gente mostrou, logo mais a gente tem aí. Beleza? Só respondendo o Rodolfo, as imagens, o diretor tem que trazer um pendrive de no mínimo 16 GB aqui para o NIT. O NIT monta essa imagem e envia para a escola, tá? Então tem que ser aí eu com o diretor. Por até que pode vir, Pedrinho, no caso? Pode, não, pode. Eu depois, são algumas escolas só que não estão. Para falar a verdade, a maioria das escolas já pegaram, tá? Já me trouxeram pendrive, já foi montado, já foi mandado a senha e as configurações para a escola. Então, é uma outra escola. Vê com a gestão certinho aí se ele já tem ou não, porque essa imagem vocês conseguem utilizar já no que está na escola. Aí já deixa um padrãozinho bonitinho. E tá, da previsão aí foi o que o Rani falou, mas é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu vou deixar vocês tocar, porque vocês têm vários slides aí pela frente, gente. Então eu vou agradeço vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato aqui com a gente no NIT, não tem problema nenhum, mas provavelmente o que acontece mais é isso, o Rani é o ponto focal de vocês aqui, o Rani e a Day na diretoria, que eu acredito que vocês tenham mais contato. O que vocês quiserem passar para eles, depois eles passam para mim, isso não tem problema nenhum. Ou se vocês quiserem tratar diretamente com a gente alguma dúvida, alguma coisa sobre configuração também, não tem problema. Pode entrar em contato aqui no telefone do NIT, aí a gente dá um jeito de estar resolvendo, beleza? E qualquer coisa, a gente está aí para isso. Eu agradeço e boa reunião para vocês aí. Obrigado, viu, Pedrinho, Abraço. por ter tirado um tempo aí, que eu sei o quanto você está corrido, tá?
Então, valeu mesmo aí. Valeu, um abraço. Então, vamos lá, pessoal. Depois a gente vai colocando aí algumas dúvidas e tudo. O Pedrinho vai estar lá no grupo e aí a gente vai trabalhando com relação a isso, tá? Então, aqui, voltando já para a parte de legislação, então a gente pegou alguns pontos aí da legislação do PROATEC. Então, o PROATEC que não conhece aí, vocês são regidos pela Resolução 7, tá? Então, a Resolução 7 de 11/1/2021. Então, lá fala todo o processo do PROATEC, como é a atribuição de aula, como é todo o formato, tudo bonitinho, tá? Então, tem a base legal de vocês. PROATEC que não conhece, é legal que dê uma lida na Resolução 7. Nós pegamos aqui, eu e a Dai, o artigo 3, que é a parte de atribuição do PROATEC. Então, o que o PROATEC vai fazer dentro da escola, como ele vai ajudar e o que ele tem que fazer. Então, apoiar todos os estudantes, e eu não vou ler aqui toda a parte da resolução de vocês, não, aí vocês dão uma olhada depois, esse material vai para vocês também, tá? Mas é interessante que se leia aí a resolução na íntegra, todo o processo. Então, dar suporte, formar estudantes, apoiar os estudantes, identificar as necessidades de manutenção. Não são vocês que vão fazer a manutenção, mas vocês identificam essa necessidade, tá? Então, é até interessante que os coordenadores que estão aqui também já deem uma olhada e aprendam também aqui um pouquinho sobre a resolução do PROATEC, que às vezes vocês trabalham aí todos juntos, né? Então, vocês um trabalhando ao lado do outro aí, por mais que o PROATEC responda ao vice, né? Mas é sempre trabalhando aí em apoio à escola, tá? Então, tem toda a formação aqui do PROATEC. Então, a atribuição do professor. Então, aqui ele já dá mais ou menos uma base. Apoiar a instalação e login de navegação do centro de mídias. Então, muitas escolas aí estão com aulas de expansão, né? Então, o PROATEC ele pode dar esse apoio aí ao professor, ao aluno, para fazer esse estudo, orientar o manuseio e uso de equipamentos e recursos digitais, então, como deve ser manuseado, como deve ser o processo, apoiar as compras e escolhas de composição de kits e pesquisa. Então, ó, precisa... essa impressora está quebrada, é legal que se arrume? Então, é interessante que o PROATEC ele tenha aí uma noção, falar, não, é legal, essa impressora é boa, ela gasta pouca tinta, então vale a pena arrumar essa impressora aí com a verba da escola. Então, o PROATEC ele também tem essa visão dentro da escola, tá? Orientar os alunos do Grêmio como ponto de coordenação do centro de mídias. Agora, o Grêmio tem um aluno centro de mídias, né? Então, ele tem aí essa função, tá? Só um minutinho que estou escolhendo aqui. Apoiar o manuseio do sistema da sede, então é legal aí que o PROATEC ele ajude o professor aí na questão da sede, na questão do diário, na questão da digitação de notas. Então o PROATEC ele pode apoiar o manuseio. Então olha só o nomezinho, apoiar o manuseio, tá? Então, só para que vocês leiam aí a questão do nome, se atentem aí ao que está dizendo, tá? Prover formações. Então, o PROATEC ele tem o seu momento de estudo, ele tem o seu momento de reunião, então ele tem um momento de formação. Então, por exemplo, nós vamos dar uma formação agora aqui de como fazer o cadastro lá na sede do coordenador e como o professor apontar a presença. Então, o PROATEC que está aqui é interessante de que ele faça a divulgação dessa formação dentro da escola, junto com o coordenador que está aqui, entendeu? E alguns outros processos. Infelizmente, alguns colegas professores pensam que o PROATEC é de TI. Não, então o PROATEC ele não é técnico, tá? Então, a legislação de vocês deixa bem claro isso. Então, quem ainda tem essa dúvida, pede para ler a legislação, a resolução 7. Tranquilo? Então, atribuições aqui, então, formar toda a equipe da escola, então a formação entra com o PROATEC aí, para garantir um trabalho no ensino híbrido, identificar as necessidades de manutenção de equipamentos. Então, o PROATEC ele entra nesse processo aí também, tá? Carga horária. Então, nós temos os PROATECs de 20 horas, né? Mais o O pega, eu vi até uma pergunta lá, quando que o O vai poder pegar a carga de 40 horas de PROATEC? Estamos aguardando a resolução, a modificação aí, se vai ter alguma modificação da resolução, tanto é que ainda não saiu nenhuma resolução
nova de Proatec. Então, por enquanto, como o O tem que ter aula atribuída para poder ser Proatec, é inviável que pegue aí o de 40 horas, tá? Então, esse é o pensamento deles aí. Então, eu tenho aula para atribuir para o O, pro professor O, então esse professor ele só pode pegar aí aulas de 20 horas, tá? Então, tem um desenho bonitinho mais para frente, não tem aqui, sabia que tinha um desenho? Vai para o desenho, é que o meu tá travado, travou aí, voltou. É isso aí, por que o meu tá travado aqui? Então, vamos lá. Então, a divisão da carga horária de 20 horas do Proatec. Então, ele tem 16 aulas. Então, galera, ele divide em aulas, porém, se você multiplicar todas as aulas por 45 minutos, que é a da aula, aí ele vai dar a hora do Proatec. Por exemplo, se você multiplicar todas essas aulas por 45 minutos, ele vai dar 19 horas e alguma coisa ainda, tá? Ele nem chega ainda na questão dos 20. Então, 16 aulas. Para que servem essas 16 aulas? Orientação dos estudantes e professores e de demais atividades. Certo? Então, a questão da orientação dos estudantes, professor, fazer alguma tarefa lá com o estudante, algum projeto que o Proatec queira colocar em prática aí. Então, ele tem essas 16 aulas aí em contato com aluno e professor. Tá? Então, formatar lá a senha de um professor, resetar a senha de um aluno. Então, o Proatec está dentro dessas 16 aulas. 7 aulas de estudos e planejamentos das demais atribuições inerentes à função. Então, essas 7 aulas é para que o Proatec faça realmente a formação, que ele estude, que ele monte, por exemplo. Tem essa formação, tem o nosso material. Só que você, quanto Proatec, você pode adaptar o nosso material para a realidade da sua escola, pode adaptar vários outros materiais aí. Então, vocês têm esse momento, que são as 7 aulas. E temos as 3 aulas de reunião de planejamento e avaliação agendadas pela equipe gestora. Então, para o Proatec de 20 horas, eles têm essas 3 aulas aí de reunião de alinhamento. Então, a equipe gestora precisa fazer essa reunião aí com os Proatecs para que tenha um alinhamento. E aí, como é que você está fazendo a tarefa diária? Como é que está a questão aí do ensino híbrido? Você tem alguma dica do que a gente pode melhorar na escola? Algum equipamento que esteja quebrado? E aí é nesse momento dessa reunião com a equipe gestora que é levantado todos esses pontos. Tá? Eu acho que tem alguém com a mãozinha levantada, eu só vou finalizar a do Proatec de 40, tá? Então, a carga de 40 horas, e aí a gente já abre para algumas perguntas, tá? Então, o Proatec de 40 horas, ele tem 32 aulas para fazer a orientação dos estudantes. Então, ele pode estar orientando os estudantes aí nesse processo, pode estar fazendo tudo nessas 32 aulas. 7 aulas de reunião de planejamento. Então, essas 7 aulas é o alinhamento com a equipe gestora. E eu tenho 14 aulas de estudos. Para quem conhece aqui, o famoso 14 aulas é o ATPL e as famosas 7 aulas são os ATPCs, né? Mas o Proatec não faz ATPC. É exatamente por isso que a nomenclatura aqui está diferente. São a reunião de planejamentos e avaliações agendados pela equipe gestora. Só que se você for levar lá e pegar aquela tabelinha de aula lá, você vai ver que ele passa muito nessa questão aí. Então, de 40 horas, 32 aulas, 7 aulas para reunião de planejamento e 14 aulas de estudos do Proatec e demais atribuições inerentes à função. Tá? Recondução. Então, entrando na carga horária, voltando só para a questão da carga horária, eu vi que tem alguma mão levantada ali. Alguma dúvida com relação à atribuição do Proatec e carga horária? 2 minutinhos aí para vocês falarem ou perguntarem alguma coisa. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Então, eu tenho uma dúvida em relação à questão de formação nos ATPCs. Essa formação entraria nessas 7 aulas, aliás, daqui está no de 40 horas, né? Mas entraria nessas 7 ou 14 aulas ou entraria nas 32, na maior carga? Como que ficaria isso? Então, aí você pode entrar com ele nas 32, porém a gestão ela pode colocar para você também que as reuniões de alinhamento você entraria nas 7 aulas, e aí vai da equipe gestora. Tá? Então, ele pode entrar também na questão das 7 aulas. Só que, detalhe, na parte de ATPC, o Proatec ele entra como formador. Tá? Então, ele entra junto com o coordenador para a questão de formação.
tá? Então tem toda essa parte aí que pode ser colocado aí para vocês, mas ela pode entrar nas 32, que é a questão da orientação, que você está orientando, e eu posso tirar alguma coisa, a gestão da escola falar, ó, então a nossa reunião de alinhamento vai acontecer, só que eu quero que você faça essa reunião junto com o coordenador para que você forme os nossos professores lá dentro. Tá? Então ele pode entrar tanto na 32 quanto nas 7 horas, aí depende muito da gestão da escola. Tá bom, obrigado. Deixei Tem claro sido ou assim compliquei mesmo. mais? Não, tem sido assim. Obrigado. Valeu, Eduardo. Mais alguém, pessoal? Oi, tô com uma dúvida Pode que eu até falar. mandei no chat aí. Referente à carga horária também em tese, porque eu não lembro agora exatamente o número da resolução, mas saiu uma Resolução 11. que obriga os professores cobrirem, né, ausências e tudo mais, Sim. então acaba caindo também nos Protecs e tal. Tem alguma informação sobre isso, se está sendo debatido? Porque no caso, vou falar no meu caso, né, de Protec, o trabalho acaba não avançando, que a gente fica mais tempo cobrindo a ausência e ficando em sala de aula do que atuando nessa parte tecnológica e planejamento da escola, sabe? Tem alguma coisa sendo debatida em cima disso? Então, nós estamos no grupo de PCNP de tecnologia de todas as diretorias, né? Inclusive com a Bruna lá da EFAP, a gente está questionando muito exatamente essa função, que tem algumas características, tem algumas coisas específicas aí que a gente está meio confuso, até para o PCNP aqui a gente pegou algumas coisas. Só que, seguindo a questão da resolução em si, não tem muito o que fazer, né? Então, foi colocado que os professores da pasta, então começa com o coordenador, começa com o vice-diretor, diretor, então o professor faltou, e os professores da pasta realmente têm que fazer a substituição. E aí cai muito dentro da questão também do seu horário junto com a gestão, porque você tem as 32 aulas de orientação, né? Então, da onde que eu posso pegar para entrar nessas aulas que o professor faltou? Se eu sou um Proatec de 40 horas, eu pegaria das 32 aulas de orientação dos estudantes e demais profissionais, né? Que o restante eu iria nas reuniões e estudar, que são os meus momentos de formação lá mesmo. Mas não tem muito que a gente correr aí, só que estamos esperando sair mais alguma coisa com relação a essa resolução, porque tem algumas especificidades aí que a gente tá cobrando lá o pessoal da SEDUC, mas por enquanto a única coisa que a gente tem realmente tem que fazer essa substituição aí dos professores. Sabemos o quanto é complicado, sabemos aí principalmente para um Proatec de 20 horas, né? Às vezes um Proatec de 20 horas aí o ele já tem aula atribuída, e aí no momento que você está ali fazendo um trabalho como Proatec, você tem que substituir, mas, porém, todavia, entretanto, não temos muito ainda o que discutir, né? Entendi. Eu imaginei mesmo, a minha pergunta era mais mesmo referente se isso está sendo debatido mesmo, então você respondeu. Sim, aí. a gente tem algumas especificidades que ainda estamos colocando em xeque e conversando, então vocês podem ter certeza aí que a gente está a parte disso daí, alguma novidade que tiver, a gente vai passando para vocês, tá? Tranquilo, então. Muito obrigado, viu? Falaram aqui pro Proatec não faz ATPC, os ATPCs deles são nas reuniões de alinhamento com a equipe gestora. Então, se você perceber até lá na hora se você entrar com o seu login de Proatec, não tem a parte de EFAP para você dar presença. Agora, se você é professor, você você tem aula atribuída, você tem que fazer o ATPC das aulas atribuídas, tá? Então, o Proatec em si, ele não tem nenhum espaço lá na sede para colocar a presença do ATPC. Proatec, quando entra em ATPC, como Proatec, não como professor, ele entra como formador. Beleza? Todos os Proatecs aí, polêmica, muita polêmica. Então, todos os Proatecs, a grande parte deles já foram reconduzidos, né? Então, no final do ano teve uma avaliação lá feita pela equipe gestora para os Proatecs, e aí dentro dessa avaliação foi feita aí a questão da recondução. E aí os Proatecs que não quiseram ficar, eles pediram aí
a parte de cessação, e aqueles que não cumpriram os requisitos da resolução também aí foi um comum acordo com a parte gestora aí, a questão do fica, não fica, tá? Então tem essa avaliação no final do ano. Então, para o ATEC ele pode sair, se ele pedir, então a solicitação por escrito, ele pode pedir para sair aí, e aí no restante é com a equipe gestora e supervisão, tá? Exclui-se a restrição a que se refere, tá, beleza. A decisão pela recondução desse artigo será registrado, justificado com a comprovação do pleno cumprimento das atribuições do projeto de apoio à tecnologia. A cessação da atribuição do docente, em decorrência da decisão por sua não recondução, deverá ocorrer no primeiro dia letivo ou no primeiro dia de atividades docentes do ano subsequente ao da avaliação. Tá? Então, aqui está falando um pouco sobre a avaliação aí, depois vocês dão uma lida. Então, gente, boa tarde. Eu não me apresentei no começo, porque eu tinha caído, mas eu já voltei. Então, eu sou a Dayana, sou a CNP de Tecnologia, aqui junto com o Ranieri, na equipe. Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o portfólio, vou falar por cima da sua importância, do que você pode colocar dentro desse portfólio. Porém, eu não vou me aprofundar, porque, nós fizemos isso o ano passado, para quem já estava aqui o ano passado, e futuramente, provavelmente, nós faremos uma outra, focando nessa parte aí do portfólio, tá? Mas qual a importância do portfólio? A gente pensa que na recondução era legal vocês terem as evidências de todo o trabalho que vocês fizeram aí durante o ano. Ele também serve aí também como um apoio e uma organização de tudo que vocês fazem, né? E outra também é porque serve aí como uma porta para vocês seguirem para outra escola ou para outros lugares para mostrar o trabalho que vocês realizam. Então, o que vocês podem conter aí dentro do seu portfólio? Ele pode ser físico ou digital, então vocês podem imprimir, fazer relatórios ou montar uma pasta, ou fazer ele digitalmente, pode ser no Excel, pode ser em algum site ou de outras formas, tanto que o ano passado eu mostrei, eu faço o meu pelo Canva, como se fosse um relatório. Segundo, vocês vão incluir tudo o que vocês fazem, né? Que tem a participação de vocês. Nesse portfólio, o que seria interessante é que tivesse guias, que seria fácil de organização, né? De visível, de praticidade para encontrar as coisas dentro dele. Pensar em organizar os projetos, então, quais projetos vocês participaram, quais são os mais interessantes de se colocar em evidência dentro desse portfólio. Não colocar coisas que sejam irrelevantes, principalmente aqueles que vocês quase não participaram. Focar nas coisas boas que vocês conseguiram construir dentro da escola, principalmente porque tem a participação ativa de vocês, e evitar projetos que não foram terminados, né? Ou que sejam mais informais. E principalmente aí não encher coisas com coisas irrelevantes, né? Pensando aí nas atribuições lá do início, lá da resolução de vocês. Puxar todas as atribuições que vocês têm, né, de seguir dentro da escola, e focar em atividades pensando nessas atribuições. Então, puxar lá todas as atribuições, realizar as atividades relacionadas a isso, e focar nelas e colocar dentro do portfólio. E focar nas qualidades e naquelas coisas que deram certo e aquelas que não deram certo, e por que não deram certo, e o que poderia modificar para dar certo dentro da escola. Então, isso deixa aí um currículo bem bonito para vocês divulgarem na escola do trabalho realizado por vocês. Lembrando que o ano passado teve a recondução, é o primeiro ano que teve essa recondução e teve essa avaliação, então eles puxaram todas as atribuições do PROATEC e dentro delas eles fizeram uma avaliação. Então é legal vocês focarem nessas atribuições e construir o portfólio dentro dela. Acho que basicamente é isso, eu não vou me estender mais que isso, tá, gente? Então, seguindo aí os slides, nós puxamos as dúvidas que mais surgem aí durante o ano. Nós criamos aí um canal de dúvidas, em qual canal eu devo buscar para resolver certas coisas. Nós vamos ainda atualizar, tá? Ou tirar algumas coisas, provavelmente nós colocaremos lá no WhatsApp, colocaremos lá, como é? Naquela parte lá, dentro do WhatsApp, na descrição do grupo, então a gente vai anexar depois lá, atualizar. Então,
problemas no CAED, em qual site ir ou qual meio de comunicação que vocês podem chegar lá, tá? Então, seguindo aí, vamos falar um pouquinho agora sobre o ATPC, tá? Então, pensando, né, nessa nova forma de cadastrar e marcar a presença, nós levantamos os principais documentos. Então, a gente tem aí o documento orientador do ATPC de 2022, onde você encontra todas as informações desse ATPC, de como ele está sendo organizado desde o início do ano. Temos aí o cronograma, ele é um Excel, onde tem todos os futuros, né, e os que já teve aí de ATPC da EFAP. Então, tem todos os ATPCs que terão até o final do primeiro semestre. Temos as nossas 2 circulares, que se encontram no site de Osasco. A 015, que foi a primeira que foi feita, que estava um pouco incompleta, tanto que eles perceberam isso e trouxeram outros boletins completando essas lacunas. Então, a gente tem a última que foi postada essa semana, a 043, lá está bem completa, a gente tem todos os anexos aí, tanto da PEI, como que é organizado, quem tem itinerário, quem não tem itinerário, como que se deve fazer esse ATPC durante a semana. Nós anexamos aí no Drive, depois que vai ser disponibilizado, também as perguntas e respostas de uma live que teve no dia 10, aqui no Centro de Mídia. Temos também os 2 tutoriais, que é o que a gente vai trabalhar agora, sobre o cadastro do professor e também o tutorial de como se cadastrar o coordenador aí, o ATPC, para que o professor encontre aí para marcar a sua presença. E também a organização dos ATPCs, que a gente também vai falar como que está sendo organizada aí durante a semana A e semana B. Então, para começar aí o tutorial, pode seguir, por favor, Rani. Então, aí, antes aí do dia 10, né, a escola ela cadastrava os ATPCs, né, no CAD de formação. Então, os coordenadores tinham que ir lá, dentro da sede mesmo, encontrar o CAD de formação e fazer o cadastro da sua ATPC. Então, houve essa mudança aí desde o dia 10 de fevereiro desse sistema, então vocês vão continuar realizando o cadastro dentro da sede, mas agora tem uma ferramenta específica para esse cadastro. Então, vai ser um registro e uma novidade para que o professor aí também fará o registro, já deve ter fazendo aí esse registro de sua presença também por meio dessa nova ferramenta. Então, essa ferramenta aí vai monitorar aí a presença de vocês. E então agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa nova ferramenta, tá? É um pequeno tutorial que nós pegamos aí da sede da EFAP. Então, o primeiro passo do cadastro das ATPCs, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, os perfis que podem realizar esse cadastro aí é o diretor principal, né? O coordenador que vai cadastrar. Então, caso ele não consiga, por algum eventual problema, o diretor, o vice e o GOI, o gerente de organização escolar, ele também pode cadastrar, ele vai ter esse acesso também dentro da sede para poder cadastrar esse ATPC. Então, o primeiro passo que a pessoa pode passar mais um, por favor? A primeira coisa que você vai fazer é fazer o login e a senha dentro lá da sede. Fazendo o login e a senha, vocês vão encontrar, pode passar de novo. Vocês vão encontrar aí o menu lateral, aquele azulzinho que fica ali. Vão encontrar o ícone aí, EFAP. Depois do EFAP, vai clicar em ATPC e depois em cadastro. Então, para realizar esse cadastro, você vai clicar, aí pode passar mais um, por favor. Clicando lá em cadastro, vai abrir essa telinha. Então, para realizar o primeiro cadastro, você vai clicar em adicionar ATPC, já pensando que é o primeiro aí que vocês vão fazer. Então, para cadastrar esse ATPC, vocês vão cadastrar aí as principais informações desse ATPC. Então, pode passar mais um aí. Você vai encontrar aí uma lista de coisas que vocês vão encontrar para cadastrar o ATPC realizado na escola. Então, vocês vão encontrar aí algumas coisas que vocês vão preencher. Então, uma classificação dessa programação, informar o título, a data de início e a data fim desse ATPC e o horário. Se houver algum trabalho dentro da sua ATPC de uma unidade curricular, é só clicar em sim, caso não, é só clicar em não. E, feito isso, você vai preencher, vai colocar as palavras-chave, que é a palavra tag. Então, como que o professor
vai encontrar dentro da sede, lá para marcar presença, a sua ATPC. Vai ser a ATPC do Guilmar, vai ser a data, aí você vai colocar as suas palavras-chave, que vai ser mais fácil de se utilizar dentro da sede, vai encontrar dentro da sede. Feito isso, você vai clicar lá em gravar, volta um pouquinho lá embaixo, depois de tudo isso você vai clicar em gravar, não é ir, gravar, e vai abrir a segunda tela, gravou, vai estar salvo, e você poderá ter acesso aí do botão depois de pesquisar. Nessa parte aí depois do cadastro, você vai clicar para qual público que está assistindo a sua TPC. Então, no caso aí não tem anos iniciais, vai clicar em anos finais, vai aparecer toda a lista do 6º ao 9º e do ensino médio do 1º ao 3ª série. Caso vocês tenham EJA, vocês também clicam aí. Depois disso tudo, vocês vão gravar de novo e vai fechar. Quando se fecha, você vai ter acesso à sua TPC, ao seu cadastro, lá naquela telinha lá em cima de pesquisar. Feito isso aí, vocês vão poder editar ou excluir, caso vocês tenham feito alguma coisa errada dentro desse cadastro, vocês poderão excluir esse cadastro que vocês fizeram. Porém, quando vocês fizerem a inclusão desse cadastro no sistema e algum professor realizar a sua presença, vocês não vão poder retirar esse cadastro já realizado, tá? Vocês só vão poder editar e não excluir mais, tá? E depois de incluir as informações, você vai poder ter acesso à ata, vocês vão gravar e finalizar, tá? Quando vocês clicarem em pesquisar, vai abrir essa telinha para vocês. Então, todos os cadastros que vocês realizaram dentro da sede de suas ATPCs, vai aparecer da forma que vocês estarem aí. Então, vocês vão ter a opção de excluir, não sei se vocês conseguem visualizar, ou a opção de editar. E a questão da ata, que vocês vão poder, depois de realizar a sua ATPC, incluir as principais informações daquela reunião que vocês tiveram desenvolvida. E clica em gravar novamente, aí finalizará o seu cadastro do seu ATPC. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O Andrés perguntou quais ATPCs devem ser cadastrados. Todos os que os coordenadores realizarem na escola. Se você realizar 3 ATPCs em horários diferentes, para públicos diferentes, vocês devem cadastrar esses 3 ATPCs. Tá? E o professor vai ficar depois responsável por apontar qual ele assistiu com vocês. Tá? Então, se eu realizei 3 ATPCs, vocês devem colocar os 3 ATPCs. Pode falar. Só deixando claro aí também, porque que eu acho que teve até essa questão da pergunta. Os desdobramentos, que aí tem uma lista lá que a gente passou para todos vocês, né? Então, tem os ATPCs da EFAP, tem os desdobramentos. Os desdobramentos, eles são cadastrados pela EFAP. O ATPCG, ele também deve ser cadastrado. Os 2 ATPCGs e um ATPCA da escola. Fiz em dias diferentes, lá no caso, cada vez que você for fazer um ATPC, um ATPCG, um ATPCA, ou o que for, ele tem que ser cadastrado lá no sistema sede. Mais alguma dúvida, galera? Porque aí a gente vai entrar na questão da presença do professor, e aí a gente já dá uma olhada nisso aí. No caso, o cadastro tem que ser semanal, né? Então, você vai ter a pauta da sede, da escola, desculpa, da unidade escolar, você vai cadastrar o da sua unidade escolar. Então, a DE vai ficar responsável pela dela, a EFAP pela dela, e vocês por todos os ATPCs que vocês realizaram. Tá? O Ranieri já falou que a ATPCG, o ATPCA, todos devem ser registrados também na EFAP, tá? No cadastro lembrando que a ata lá, ele é uma coisinha curta, tá? Não é a ata realmente que vocês fazem na reunião, principalmente nas PEIs, aí, a ata de ATPCG, né? Então, na ata do sistema lá é coisinha curta, tanto é que ele aceita poucos caracteres, viu? Ele não aceita coisa muito grande de lá, não. Sim. Depois eu volto aí pro Paulo. Ele tá com problema aí que ele não encontra. Na hora do professor a gente fala lá, a gente dá algumas dicas, e aí se não der certo a gente abre o chamado. Como que o professor vai cadastrar a presença deles aí? Então, o perfil do professor, a primeira coisa que ele vai fazer de novo é acessar a sede, realizar o login e a senha. Tá?
Aí vai aparecer de novo aquele menu lateral, pode seguir. No menu lateral, vocês vão encontrar todas as opções, como aparece aí. Vocês vão entrar em EFAP, depois ATPC e depois presença. A presença, aqui o professor pode tanto pesquisar sem nenhum filtro, pode seguir mais um, por favor. Então, vai abrir essa telinha da presença. O professor pode pesquisar sem filtro, então ele pode ir direto na pesquisa, aí vai abrir todos os inúmeros ATPCs, tanto da IFAP, da DE e da unidade escolar, ou ele pode filtrar aí, aparecendo aí, se quer só a EFAP, só a unidade escolar. Então, a questão da presença do professor, eu vi que teve gente que colocou aí que o professor ele não está conseguindo visualizar ou registrar, pede geralmente para ele fazer sem o filtro. Só que aí, sem o filtro, vai aparecer vários ATPCs para ele, e aí tomar cuidado com a data. Porque, assim, tem muito... a escola está colocando, por exemplo, eu da diretoria coloquei o ATPC que ele é do dia 7 ao dia 7, tá? Então, ele é do dia 7 ao dia 7. Então, se o professor colocar lá para filtrar no dia 8, que é quando ele vai assistir o ATPC, ele não vai conseguir localizar o ATPC da diretoria, tá? Então, tem que tomar cuidado. Esse filtro não é quando o professor assistiu, mas sim quando o ATPC foi registrado. Então, geralmente, peça para o professor fazer sem o filtro. Então, ó, professor, faça sem o filtro, pesquisa o tema do ATPC e dá a sua presença lá. Caso, mesmo assim, não dê certo, tá? Caso, mesmo assim, não dê certo, aí a gente abre um chamado e eu consigo o contato com a EFAP aí para a gente ter esse controle, tá bom? Então, subiu o material. Então, essa dica que a gente dá aqui, tá, galera? Que o pessoal pediu para a gente até falar com vocês também sobre isso. Então, geralmente, quando o professor for ver a pesquisa, pede para ele fazer assim um filtro, vai aparecer milhares lá para ele e ele vai dar presença no dia em que ele está fazendo o ATPC, tá? Então, no dia que ele está fazendo o ATPC, ele dá a presença lá. Mesmo que o ATPC, por exemplo, os da EFAP aconteceu na terça, o professor está fazendo na sexta lá, usando o material da EFAP da terça, ele tem que dar presença naquele ATPC da terça-feira lá no caso. Lembrando que ele tem 8 dias para indicar essa presença dentro aí da sede. Exatamente. Então, o professor vai selecionar e indicar a presença aí do dia, como o Ranieri já falou. Então, o professor terá acesso aí, no caso, a vários ATPCs e ele deve apontar a presença no qual ele participou. É outra coisa que o Ranieri também já falou. Então, como o Ranieri também já falou, sim, ele tem que prestar atenção na hora em qual ele está indicando a presença, porque para a gente que não tem ensino lá infantil, aparece também. Então, ter cuidado de indicar a presença em todos. Então, prestar atenção e indicar aqueles apenas que vocês realizaram, né? Então, aqui ele vai apontar a presença, lembrando que ele está nesse momento aí, né? O sistema está em fase de adaptação, então vai aparecer algumas coisas aí, pode dar erro, então levantar, mandar para a gente, fazer um chamado para que eles resolvam todos esses problemas. Então, o professor vai indicar a presença, como aparece aí, formação ATPC, ele vai clicar em apontar, quando seguir em apontar, pode passar, vai abrir uma caixinha, onde vai ter todos os dados do professor. Segue também aí. Ele vai mostrar os dados do professor, ele vai clicar, vai preencher, vai ver se está tudo certinho, e vai cadastrar, vai pôr lá a presença lá na parte de baixo. Seguindo aí ele vai colocar, apareceu para mim, vai conferir as informações, em qual série está assistindo, quais ele participa, tudo mais, e vai indicar lá embaixo no apontamento como que ele participou, como ele realizou esse ATPC. Então, se foi em forma presencial, se foi em coletivo, se foi em remoto, e se no caso ele clicar em presencial, é só salvar e acabou o registro. Caso ele tenha feito de forma remota, vai abrir uma segunda caixa, você vai apontar como ele assistiu
esse ATPC de forma remota aí de assíncrona. Então, se foi pelo YouTube, se foi pelo centro de mídia, não sei se está aparecendo aí no final. Ah, tá, é que eu não estou vendo aqui. Ah, tá. Aí ele vai clicar se assistiu pelo YouTube, se foi pelo centro de mídia, se foi pela DE, se foi lá pelo Meet, no caso a gente usa pelo YouTube. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Então, assim, as escolas que estiverem utilizando aí o repositório ele demora geralmente um dia e meio para 2 para colocar esse vídeo. Então, a gente aconselha o quê? Entre no canal do YouTube. Geralmente, eles colocam tipo, 2, 3 horas para frente, eles já colocam esse vídeo lá no canal. Então, os coordenadores que forem utilizar, eles podem utilizar no YouTube. É a melhor forma. Mas a gente sabe que está lá já, né? E depois que ele indicou, como ele viu, como ele apontou, assistiu esse ATPC, é só clicar em salvar e vai finalizar o processo do seu cadastro de presença. Então, de quem será a responsabilidade de monitorar os acessos dos professores aí referentes às informações? Na última live do dia 10, realizada pelo Centro de Mídia, quem ficará responsável por essa presença, né, olhar se está sendo colocado ou não, vai ser o trio gestor, tá? Ele vai aparecer algum ícone em algum dia previsto, não sabemos quando, dentro da sede onde o trio gestor vai poder analisar todos esses apontamentos de presença, tá? Então, essa funcionalidade ainda está sendo colocada na sede, estão levantando, estão em fase de análise. Só para completar, brilhantemente que a Day está passando aí, tomar cuidado na hora que o professor for apontar lá a presença, tá? Que como ela já falou também, aparece vários ATPCs lá até da educação infantil, e tem muito professor que vai lá dando presença para tudo, né? Então ele aparece da presença, aparece da presença, aparece da presença. Então, pedir para o professor ter esse cuidado aí na hora de dar essa presença no ATPC, da DE, da unidade escolar, até os da EFAP, né? Porque o da DE da unidade escolar a gente vai conseguir acompanhar por aqui. Os da EFAP, eles vão conseguir visualizar lá quem são os professores que estão assistindo, quais são os ATPCs, se realmente está assistindo ou não. Então, tomar muito cuidado aí na hora do apontamento do professor, tá, professor? Alguém tem alguma dúvida em relação à presença do professor na sede? Sim. Agora acho que eu posso não respondi você, então. Não, na verdade, não sei se é uma dúvida, mas um comentário, talvez, e se tem alguma indicação para a resolução disso, alguma coisa que dá para fazer. Muitos professores que tentam apontar a presença pelo celular, não aparece a opção do veículo, né, do tipo de veículo onde ele assistiu, mesmo se ele coloca na versão de computador, né, pelo celular. Sabem dizer se tem alguma coisa para ser resolvida em relação a isso, o que dá para fazer, ou simplesmente tem que fazer no computador mesmo? Olha, o Eduardo, eu até fiz uns testes aqui, que a Day, ela me passou um processo desse tipo também, e eu fiz uns testes aqui pelo meu celular, ele apareceu normalmente. Então, assim, a gente pode ver vários fatores. Então, a versão de celular lá do computador você já colocou. Dá uma olhada na versão do navegador que o professor esteja usando. Então, se realmente está atualizado o Chrome. Caso não tenha conseguido acessar pelo Chrome, pede para o professor tentar por um outro navegador, né? E aí a gente vai pontuando. Caso tenha acontecido tudo isso e o professor não conseguiu, aí a gente abre um chamado rapidinho lá, eu converso com o pessoal da Citem, EFAP lá, tudo certinho, e aí eu peço para eles darem uma olhada nesse processo, tá? Então vamos fazer esses passos aí, ver a questão do navegador de celular estar atualizado, utilizar um outro tipo de navegador, né? Tem até o aplicativo da sede lá também na Play Store para o professor. Eu só não fiz esse teste no iPhone, né? É justamente no iPhone mesmo, no caso, e tiveram 2 casos no celular Android mesmo, que fiz tudo isso, aparentemente não deu certo, mas ainda preciso confirmar, vou confirmar amanhã isso, mas no iPhone está bem difícil de fazer. Tá, vou fazer esse teste depois pegar. Beleza, obrigado. Valeu, Eduardo. Mais alguma dúvida, galera?
A Marli, você faz um tempo já, né? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte. Vamos supor aí o professor tem 32 aulas, ele tem que fazer 7 ATPCs. Um ATPC Sim. ele vai fazer no coletivo, certo? Certo, E, que aí e a o unidade vai colocar lá no sistema. Isso. Aí os demais ATPCs, os 6, são individuais. Que ele pode usar até a janela dele para fazer esse ATPC, certo? Não é bem aconselhável utilizar a janela para fazer o ATPC. A EFAP, o pessoal lá que fez a questão dos ATPCs, eles pedem que preferencialmente, se dentro da possibilidade que esses ATPCs eles sejam feitos em conjunto, né? Então, assim, eles falam que a escola tem autonomia, mas se a gente for pegar para estudar mesmo, cai naquela questão que a EFAP, desculpa, EFAP não, Centro de Mídias, ele coloca o ATPC de Ciências Humanas na terça. E aí a próxima de linguagens, né, na quarta. Então a gravação de linguagens é na quarta. Então o professor de linguagens ele não pode fazer esse ATPC na terça. Então tem muitas dessas organizações aí dentro da escola que tem que ser feito e preferencialmente que seja coletivo, né? O próprio nome já diz, é até a questão do coletivo em si. Eu não sei Desculpa. Então, assim, todos esses, se o professor tem 7 ATPCs, esses 7 tem que ser de forma coletiva, preferencialmente. Dentro da organização da escola. Então, a escola ela pode organizar. Lembra quando a gente fazia antes essa separação? Vamos separar aqui. Então, eu posso ter 4 professores, 5 professores aqui nesse momento. Na quarta-feira eu posso ter mais 4, 3 professores. Esse professor aqui não dá para fazer em nenhum dia. Aí é a organização da escola, né? Aí eu não vou poder te falar assim, ele vai fazer na janela. Então, aí dentro com a equipe gestora, dentro com os coordenadores, conversado com o supervisor, aí vai ser estudado caso a caso nesses momentos. Mas o documento em si e as lives, eles pedem que sejam feitos preferencialmente de forma coletiva, que abranja o maior número possível de professores. O coletivão, eu tenho que dar um jeito de ter ele coletivão. O coletivão, assim, um ATPC coletivão ou tem que ser se o cara tem, não, se o professor, desculpa. Ele é coletivo, que tem que ser aquela pauta da unidade escolar. Esse coletivo é o maior número possível aí de professores naquela mesma hora. Esse tem que ter. Os da EFAP, aí, da EFAP, não, EFAP, Centro de Mídias, aí entra o acordo escola. Então, aí a escola vai se organizar. Então, nesse momento aqui, nessa hora, eu consigo colocar 4 professores de humanas para assistir os 6 vídeos da EFAP junto com o desdobramento. O desdobramento o professor quer fazer em um outro momento. Aí é a organização da escola. Eu já não posso falar que cada escola é uma especificidade, cada escola é uma realidade, né? Aí a escola que tem que entrar com essa organização junto com a equipe gestora aí, diretores, tudo, e supervisão. O aconselhável é que, se eu tiver um dia em que eu consiga colocar os professores aí, ou mesmo a separação, ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática em determinados momentos, aí, como era feito anteriormente, até para acompanhar ao vivo os da EFAP, que a gente sabe o quanto é difícil para a escola ter essa adaptação, né? A gente fala o que foi falado para a gente, só que a gente sabe a realidade da escola. Então, assim, eu não posso te falar assim, o professor vai fazer na janela, porque aí já seria uma organização escola-professor, né? É um acordo aí, escola-professor. Então, continua quase da mesma forma, porque na terça seria ciências humanas, então eu tenho que juntar o maior número possível de professores de ciências humanas para fazer da terça. Seria uma organização legal. Não estou falando assim que eu só posso fazer essa organização, não. Eu não posso fazer só essa organização, posso colocar os professores, vou dar só um exemplo, tá? Não que seja aqui falar assim, o Ranieri da DE falou que tem que ser feito assim. Eu posso colocar na sexta que eu tenho todos os vídeos disponíveis. Entendeu? Ou eu posso assistir retroativo na outra semana, levando aí o coordenador, levando em consideração se a EFAP, ou lá no ATPC mesmo, ele passou alguma demanda para a semana, que pode ser que algum dos desdobramentos, né,
algum dos desdobramentos ali tem alguma coisa para a semana. Então, é uma organização mesmo escola. Tá, só para concluir, desculpa, que eu tenho que ficar bem claro que quando você tem uma escola com 150 professores, é bem complicado. É complicado. E aí eu tenho esse grupo de professores. Então, esses ATPCs não mudam muito, porque ele ficou assim, o ATPC da IFAP, ele vai assistir os vídeos da IFAP, da diretoria, é o que você geralmente manda para a gente. Isso. E o da escola é a nossa organização, mas não seria só um ATPC da escola, seria o dia da escola, assim como se o professor tem 5 ATPCs, ele faz os 5. Vamos aqui, eu acho que mais para frente aqui, tem no próprio material, ele está fazendo essa divisão. Então, ele faz o ATPC os 7 ATPCs, professor. Então, tem os 7 ATPCs, aí já está na tela aí. Então, ele tem uma sequência aí para fazer o ATPC. Então, tem a semana A e semana B. Na semana A, eu tenho aí a pauta da unidade escolar, que é aquele que eu vou juntar todo mundo, é um ATPC. Certo? O restante, os outros 6 ATPCs, ele é feito pela EFAP. São 3 vídeos, né? Então, na semana eu tenho recuperação e aprofundamento, currículo e temas complementares, e para cada um dos 3 vídeos eu tenho um desdobramento. E aí eu completo os 7. Entendeu a lógica ou não? Então, aí tem até pergunta aqui, a PEI pode fazer no horário de estudo? Novamente eu estou falando, a organização da escola. PCA, o PCG, ele pode colocar, ó, então no seu horário de estudo você vai fazer os ATPCs, fazer os desdobramentos, até na escola regular mesmo, esses desdobramentos, eu, quanto coordenador, vou acompanhá-los, então de que forma os professores estão fazendo esse desdobramento, e aí vai a organização da escola mesmo. O que vocês têm que ter claro é o seguinte, essa pauta da unidade, o tema local, ele é coletivo, todo mundo, do período, né? Então, eu tenho lá todo mundo do período nesse tema local aí da unidade escolar. E aí, na semana B, eu também tenho essa pauta, né? O tema local, a recuperação. Essa pauta tema local é da DE, tá? Então, o coordenador, ele vai cadastrar o ATPC, o ATPC no site lá, EFAP, a cada 15 dias. A semana A ele cadastra, na semana B quem cadastra é a diretoria, tá? E aí depois tem o restante do desdobramento EFAP. Não sei se vocês conseguiram entender aí, tudo certinho, essa questão do cadastro, tudo, e a semana com os horários. É porque muita coisa eu sei todas as dúvidas de vocês, sei todas as angústias, só que muita coisa não tem como eu responder por aqui, porque é organização escola. Eu posso fazer na janela? É uma organização da escola. Ah, eu posso fazer em horário de estudo? É uma organização da escola. Então, o coordenador, junto com a escola e com a gestão, ele faz esse tipo de organização. Mas continua mostrando que estou bloqueado. Estão falando que estão bloqueados, a internet está ruim devido à chuva. Sim, a gravação depois a gente vai colocar, se não deu nenhum corte aqui, a gente vai colocar, tá, galera? Aí vocês podem pegar depois. O tema local, dá tudo certo, só a questão daqueles da EFAP que complica. Então, os da EFAP são 3 vídeos que eles jogam na semana. Para cada semana tem um ATPC, que nem era antigamente. E aí o professor tem que acompanhar. Então, como o Raniero estava falando, e ele já tinha falado também antes, a EFAP, ela manteve a organização do ano passado por área de conhecimento, como vocês vão ver aí. Então, os ATPCs, eles acontecem ao vivo aí durante a semana. Então, aí, nas terças continuam ciências humanas, educação especial e os temas complementares. Na quarta, a gente tem linguagens e língua portuguesa. E na quinta, ciências da natureza e matemática. Tá? Então, elas acontecem ao vivo nesses determinados dias, tendo a reprise aí no período da tarde e da noite, e caso eu não consiga nem assistir ao vivo nem a reprise daquele dia, vocês vão ter aí acesso depois ao repositório ou pelo YouTube, que é muito mais fácil, porque demora um tempo aí para se colocar dentro do repositório. Então, os APPCs da EFAP, elas acontecem dentro do canal de formação dos professores, e dentro disso ainda tem o canal de recuperação e aprofundamento, que é o canal próprio para eles, tá? Que é o que a gente viu no slide anterior. Volta um pouquinho lá. Então, aí vocês veem
Tá, aí tem a semana A, semana B. Esse é o exemplo, nós separamos igual a da EFAP para ficar mais visual em anos iniciais e anos finais, desculpa, e ensino médio para ficar mais visualmente didático. Então, a gente tem aí a semana A com a pauta da unidade escolar, recuperação, aprofundamento, desdobramento, currículo, desdobramento e temas complementares do seu desdobramento. Então, o professor, ele vai realizar aí os ATPCs de acordo com a sua carga horária. Então, se o professor tem apenas 10 aulas, então ele vai ter que assistir 3 ATPCs. Então, vocês devem seguir essa ordem de prioridade. Então, ele vai assistir o tema local, recuperação e seu desdobramento. Então, seguindo aí, eu até perdi o vídeo. Então, ele vai seguir a prioridade de acordo com a sua carga horária. Então, se o professor tem 10 aulas, ele vai assistir 3 ATPCs, seguindo a prioridade. Na semana A, ele vai assistir o tema local da unidade escolar, a recuperação e o seu desdobramento. Aí ele pararia ali. E na semana B, ele vai ter a da DE, que é o tema local, recuperação e aprofundamento e o seu desdobramento. E logo em seguida aí ele pararia. Tá? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Perguntaram se os ATPCs precisam estar na escola. Sim, todos na escola. Somente tem uma resolução que abre uma exceção para o período noturno, e esse período noturno, com essa exceção, é feito pelo diretor da escola. Então, ele pode ter o coletivo lá no online, feito em algum outro momento, desde que eu consiga contemplar o maior número de professores e de aula aí, para que não perca aula nesse período noturno, tá? O restante é tudo na escola. E realmente está um pouco confusa aí a questão da documentação, mas a gente está esperando várias outras documentações da EFAP e pode ter certeza que vocês todos vão ser informados aí por circular, por reuniões. Então, tentamos fazer essa daqui só para deixar um pouco mais claro a questão do sistema, né? Então, por isso, chamamos os Protecs e os coordenadores, e aí mais para frente, em ATPC, tudo, a gente vai tomando algumas outras providências aí com relação ao ATPC, como a escola vai fazer, e os supervisores também já estão todos atentos aí com relação a essa organização da escola. Então, os supervisores estão vendo aí como está a organização da escola, como está a questão do ATPC, e aí eles estão passando algumas providências aí, prioridades para a gente aqui também, tá? Então, com isso aí, nesse formato. Devem ser assistidos na escola? Sim. Então, ele tem que participar na escola desses ATPCs. Exatamente por isso que ele fala da questão do coletivo, por isso que ele deixa lá. Ele deixou claro a organização da escola, né? Que a escola tem autonomia para isso, porém, ele prendeu em algumas formas lá na questão dos vídeos. Oi, Ranieri. Dá para me ouvir, gente? Sim, pode falar. Pode falar, Karina. Sobre o questionamento que a professora fez anteriormente, eu sei que a gente não se aplica a todas as dúvidas por CPE, de 9 horas, enfim, mas só para ver se a gente está fazendo da maneira correta, nas formações que a EFAP ela disponibilizou sobre essas presenças, ela fala justamente da forma síncrona de assistir o vídeo, para que o professor possa assistir, no nosso caso, que é na hora de estudo, ou na janela de um professor, no caso de ele ter 32 aulas, como ela falou, porque eu imagino quão complicado isso é mesmo, né? Então, essa maneira síncrona aqui que nós conseguimos fazer. A gente conseguiu deixar 3 ATPCs em área, né? Um de área e os de desdobramento, os 2 ATPCGs e 2 apenas, que é o da EFAP e DE, né? Semana A e semana B, para eles assistirem de forma assíncrona. E aí, esse, no caso, está sendo assistido individual, até eles colocam lá, né, individual, presencial. E ok isso, né? Ok eles assistirem, conforme eles haviam falado lá na EFAP, ok eles usarem esse período de estudos, correto? Sim, não está errado. É como eu falei, é uma organização da escola. Como a professora lá perguntou também, ele pode assistir em janela? Nada impede que a organização da escola faça isso, né? Ele pode fazer esse processo. Que eles pedem que a escola tente se organizar de forma que seja junto ali naquele momento. Então, por exemplo, você colocou o da DE assíncrono. Da DE para as PEIs, ele entra na semana B como um ATPCG. Então, na semana A, as PEIs lançam 2 ATPCGs e 1 ATPCA, o restante é EFAP. E na semana B, ele lança um ATPCG,
O outro ATPCG é o da DE, que assistia ali naquele momento, junto com o ATPCA na semana B, tá? Então, a TEI, ela funciona nesse formato. Ok, isso, por isso que apareceu até, o videozinho tinha 45 minutos, justamente a duração de um ATPC apenas, né? Porque um é ATPCG e o outro é ATP-DE, né? Que é de vocês. ATPCG-DE. ATPCG-DE. Tá, então essa... E aí eu quis ressaltar isso porque eu imagino que a própria FAP entende isso, que vai ser muito difícil para as escolas conseguirem fazer essa ATP de forma coletiva, porque a gente entende as demandas e tem professores que têm inúmeras escolas para dar aula, então, ok, assistir de forma assíncrona e, de repente, num outro momento, né? Só para enfatizar mesmo. Obrigada, tá, Ranieri? E aí acompanhar o PCG, o PC, acompanha aí como que o professor está fazendo esse desdobramento. Esse slide, ele mostra como o ensino médio com unidades curriculares. Então, o professor, ele tem a unidade curricular, então ele vai seguir esse modelo da semana A e semana B. Então, semana A não muda muito dos anos finais. Então, tema local, recuperação, desdobramento, currículo e por aí vai. Na semana B, vai ter o tema local, que é o da DE, e ele, logo em seguida, vai assistir a unidade curricular. Depois, com desdobramento, recuperação e aprofundamento, desdobramento de novo, e depois unidade curricular novamente. Então, esse professor que foi atribuído a unidade curricular, ele vai focar na semana B nesse sistema. Então, ele vai ter a unidade da pauta da DE e depois, logo em seguida, a unidade curricular. Os professores que têm essas aulas, eles vão assistir essa parte separada. E detalhe, a EFAP, eles colocam que esse ATPC da unidade curricular com os professores de unidade curricular, que seja feito com todos eles, né? Então, todos os professores que têm a mesma unidade curricular, seja dado um tempo para eles aí. Então, é mais uma organização que a escola tem que ter, são alguns pontos que a escola tem que tomar aí um cuidado, se dá para fazer nesse momento, dá para colocar todos os professores, porque a unidade curricular, ela é a área, então o professor que está trabalhando naquela unidade curricular, ele não trabalha sozinho. Então, ele trabalha com o restante dos professores. Então, ele não vai dar uma coisa sem conversar com o outro professor da unidade curricular, entendeu? Então, assim, a gente está passando o que foi informado para a gente, aí vê essa questão da organização. Se alguém aí, alguma escola já fez essa organização, acha que dá para fazer isso daí, já deu para fazer, ou se a gente tiver alguma ideia aqui, pode ter certeza que vocês todos vão ser informados também, tá? Junto com os ATPCs da Ciências Humanas, os normal, temos as unidades curriculares, cada uma aí num dia, de segunda a sexta-feira. Os de segunda e terça e sexta, eles são gravados. Os ao vivo acontecem na quarta e na quinta, tá? No canal aí específico da unidade curricular. E é daquele modo, vai acontecer ao vivo e vai ter a reprise também depois durante o dia. E depois, caso não consiga assistir naquele dia, vai estar lá no repositório ou pelo YouTube para poder assistir. Então, vale lembrar que vai da organização aí da ATPC das escolas, informações aí. O professor coordenador gerenciará aí o ATPC, mas ele não fará a mediação. Lembrando que a escola, a API que não tem o PCA, ele pode substituir pelo da EFAP também. Então, ao invés de ter o ATPCA, vai ter outro da EFAP, tá? Então, aí, o importante, que aí o coordenador, ele vai garantir que esses professores acompanhem essas transmissões na escola. Lembrando que tem que ser presencial, tá? Não tem mais nada remoto. Então, o professor vai estar ali na escola assistindo as transmissões da EFAP. Então, o coordenador gerenciará aí o ATPC, mas não fará a mediação dos momentos denominados como desdobramento, o direcionamento das atividades a serem realizadas aí depois da comanda que eles derem durante o ATPC. Então, essas atividades, bem como o cadastro dessas formações, também são da EFAP. Então, cabe ao professor coordenador garantir a comunicação aí desses professores, apoiar os docentes na definição ou na priorização dessa formação que deverá ser realizada, vai acompanhar aí os registros desses desdobramentos, de como os professores estão realizando aí essa mão na massa e dessas pautas formativas e refletir sobre o aprendizado e aplicação delas dentro da sala de aula. Então, para poder planejar, né, a sua unidade curricular. Então, enquanto o professor coordenador aí, né, vai ficar gerenciando essas coisas,
ele pode aproveitar esse momento também para fazer outras coisas que são de responsabilidade do coordenador, como está aí no slide, a gestão pedagógica, apoio individual, observar a sala de aula, devolutiva e por aí vai. Alguém quis falar? Não, deixa eu só comentar aqui que o pessoal está em dúvida com relação ao remoto individual ou remoto coletivo. Então, quando eles colocam a questão do remoto individual e remoto coletivo, então eu peguei lá no centro de mídias, então o presencial coletivo, o presencial individual é o que eu estou assistindo naquele momento lá na escola, então eu tenho o presencial da unidade escolar, que é o coletivo, o individual, presencial, é o do que eu assisto da EFAP, então eu estou na escola, eu faço. Essa questão do remoto coletivo e do remoto individual, eles colocaram para o pessoal noturno, que já que eu tenho que assistir na escola, tá? Já que eu tenho na escola lá a opção do noturno, você colocou o remoto? Ah, tá. Então, aí vai falar um pouco do ATPC noturno. Mas quando eu for colocar lá, então, por exemplo, eu assisti na minha janela, presencial individual, ou assisti no meu momento de estudo, presencial individual. Então, estou na escola, eu assisti ali no individual um vídeo que veio do centro de mídias, tá? E aí o coletivo, quando eu estou junto com o pessoal. Esse remoto que é mais para o noturno. Caso mude alguma coisa da nomenclatura lá pela EFAP e tudo, aí a gente vai comunicando aí com vocês, tá? Então, mudou alguma coisa lá, eles deram algum outro tipo de instrução com relação a esse remoto individual aí, porque até então a informação que a gente tem é essa, tá? Então, sobre a relação individual remoto, tudo, se a EFAP passar mais alguma coisa, a gente vai entrando em comunicação com vocês. Lembrando que é algo novo realmente é um pouco complicado e trabalhoso aí, mas saibam que a gente está junto com vocês aqui, todas as informações que são passadas ou que vier de novo aí, vocês vão ser os primeiros aí a saber, e qualquer dúvida, o núcleo pedagógico está aí com vocês, tá? Pode passar, Dai. Então, os docentes que atuam no período noturno podem fazer os ATPC período noturno, tá? Então, ele vai fazer lá junto com os pares e o contraturno. O diretor da escola poderá autorizar, caso alinhado com a disponibilidade da equipe, ATPC na modalidade remota. Então, remoto aí para o caso do noturno. Ah, mas por que remoto individual e remoto coletivo? Porque eu posso fazer até o da unidade escolar aí na forma remota para o noturno, né? Eu estou repetindo muito noturno aqui para não ter depois aí a confusão. Então, até essa modalidade remota que eu posso fazer o da unidade escolar, desde que eu consiga contemplar aí todos os professores naquele mesmo horário, né? Desde que seja garantido o caráter coletivo da reunião formativa. Então, ele deixa bem claro aí que o ATPC noturno pode ser feito nesse formato, tá? E aí a gente colocou alguns links aí no material para que já a gente vai disponibilizar. Vou disparar no grupo de coordenadores e vou disparar no grupo de Proatex também, tá? E aí tem acesso ao drive de todo o material das perguntas e respostas, o link das lives dos dias lá que a gente pegou no repositório, e aí qualquer dúvida também o núcleo pedagógico está aí à disposição para esclarecer dúvidas. Se a gente não souber, a gente vai correr atrás, a gente vai perguntar, a gente vai conversar com o supervisor, com o EFAP, com todo mundo aí, e vamos tentar tirar aí o maior número de dúvidas possíveis, tá? Então, agora eu vou pro agradeço. Ah, também tem a lista de presença aí, você consegue jogar aí, Daí? Já jogou? Então, agradecemos a participação de todos aí nessa reunião de trabalho, né? Tá bom? Então, alguma dúvida é só levantar a mãozinha aí e abrir. Quem não tiver nenhuma dúvida, tem aí um excelente final de tarde aí e o núcleo pedagógico está à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde para todos.